Como fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar como que eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade. A abreviação de transtorno de ansiedade generalizada é a TAG. Existem vários transtornos de ansiedade, mas hoje eu vou falar especificamente da TAG. No vídeo anterior, eu comentei com vocês que aos meus 30 anos de idade, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, porque eu faço acompanhamento com a psicóloga desde final de 2020. Eu tinha 26, 27 anos nessa época. E, gente, com o tempo passando e as observações da psicóloga, ela me encaminhou para a psiquiatra, porque ela estava desconfiada, né? Já tinha um tempo que ela estava desconfiada que eu tinha um transtorno de ansiedade. Então, quando eu fui ao Brasil, da última vez que eu fui ao Brasil, eu já cheguei ao Brasil com consulta marcada com a psiquiatra. Foi assim, eu cheguei na sessão, tá? Ela, se apresentou, eu sentei e ela já tinha conversado com a psicóloga. Então, normalmente, se tiver, mesmo que se não tiver uma conexão, se for um bom profissional, ele vai ter essa conversa aí com a psicóloga. No meu caso, é uma clínica onde tem vários profissionais da saúde, então tem psicólogos que atendem apenas criança, tem psicólogo que atendem adultos, tem os psiquiatras e assim, tem esses profissionais da área da saúde. E aí, ela me recomendou a doutora Carla, a minha psicóloga não, porque ela não é minha, a psicóloga, o profissional que me atende é a doutora Maíra. Ela me recomendou, a doutora Carla. Foi o seguinte, eu cheguei na sessão e ela já tinha conversado com a psicóloga e ela foi fazendo um formulário. E a mulher, assim, frenética. Eu falando e ela anotando tudo, exatamente tudo. E eu fiquei na sessão mais ou menos 1 hora e pouco. Eu paguei uns R$550, se eu não me engano. Normalmente o psiquiatra é mais caro, tá? Eu saí da sessão com esse diagnóstico. Então ela falou, de acordo com o que nós conversamos, de acordo com o que a psicóloga passou pra mim, você realmente tem esse transtorno de ansiedade. Ela fez perguntas sobre a minha infância, sobre os meus pais. Então, assim, pra saber por quê. Normalmente, transtorno de ansiedade, provavelmente alguém da sua família, se você tem, provavelmente alguém da sua família tem. E, gente, esse ano, se eu não me engano, a minha mãe foi parar na emergência 2 vezes com crise de ansiedade. Então, assim, depois que eu tinha sido diagnosticada, minha mãe achou que ela estava tendo um troço. Muitas pessoas descobrem o transtorno de ansiedade generalizada dessa forma. A pessoa tem uma crise e a pessoa vai parar no hospital achando que vai ter um infarto, achando que vai ter alguma coisa, e essa pessoa passa ali pelo psiquiatra, passa pelo médico, o médico vê que não é nada físico, digamos assim, e aí você passa pelo psiquiatra e ele vai ali te diagnosticar. Às vezes é outros tipos, tá, de transtorno, mas muitas pessoas descobrem o transtorno de ansiedade dessa forma, indo parar no médico. No meu caso, graças a Deus, eu não tive crises nesse nível, mas eu já tive outras crises de ansiedade que eu não sabia que era crises de ansiedade, e eu só fui descobrir depois que eu passei pela psiquiatra e eu fui pesquisar mais sobre as crises de ansiedade. Então, muitas coisas físicas que eu sentia, palpitações, falta de ar, várias coisas físicas, que a gente sente, quem tem transtorno de ansiedade generalizada sente, a gente acha que a gente tá ficando maluco, tem muitos pensamentos acelerados e tal, que eu não sabia que era uma característica de transtorno de ansiedade generalizada. Eu achava que eu simplesmente era maluca mesmo, e eu tinha muitos pensamentos, eu era muito acelerada, eu pensava muito. Então, aquela pessoa que quando você tá vindo ali com a farinha e o ovo, a pessoa já tá com o bolo pronto, assado ali, prontinho pra comer. Então, eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu sempre agi muito rápido às situações, aquela questão que eu falei, de estar sempre com a resposta na ponta da língua, porque eu penso muito rápido, eu faço, tanto que às vezes, gente, eu penso algo, quando eu estou falando, eu acho que eu falei, mas eu não falei, porque o pensamento só veio, mas a minha boca não conseguiu acompanhar o meu pensamento acelerado, entendeu? Foi assim que eu descobri, que eu tenho o transtorno de ansiedade generalizado. E uma das queixas constantes
depois que eu tava morando aqui na Holanda. Pra quem não sabe, né, eu estou morando atualmente na Holanda desde 2021, setembro de 2021. Uma das coisas que tava muito recorrente era a falta de sono. Então, a dificuldade de pegar no sono, eu ia dormir muito tarde, eu tinha dificuldade de pegar no sono, a parte da noite eu tinha muita energia e o sono, aquele sono, eu poderia dormir até meio-dia que eu acordava cansada. Então, assim, isso foi piorando, muitas dores no corpo, muita dor muscular, sabe, muita tensão. Quem tem transtorno de ansiedade generalizada normalmente tem muita tensão nos ombros, mas eu tenho mais do lado direito. Por exemplo, agora eu estou com essa parte aqui dura, tensa. Depois eu vou trazer vídeos sobre mais especificações sobre isso, tá? Mas assim, basicamente foi assim que eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade. Então, a minha queixa maior durante um bom período, porque assim, tem períodos que você está mais ansioso, sei lá, você tá passando por um período de provas na escola ou na faculdade. Então vai ser um período que você pode ficar mais ansioso, mas passando esse período e resolvendo, passando nas provas, essa ansiedade vai embora. No meu caso, eu ficava ansiosa por conta de nada. Eu ficava ansiosa para acordar, sabe? Eu ficava ansiosa para ir ao mercado. Eu ficava ansiosa para arrumar casa. São coisas assim do dia a dia. Eu já acordava ansiosa. Não era situações e eventos que aconteciam no dia que me deixava ansiosa. E isso estava acontecendo por um período longo, mais de 3 meses. E aí foi só aumentando. A questão do sono foi só piorando. Tinha noites que eu não dormia. Então assim, gente, foi uma bola de neve junto de várias coisas. E um fator também que agravou isso, que meio que é comprovado, inclusive a psiquiatra me disse que ela atende muitas pessoas que moram fora do Brasil, porque você fica longe da família que você conviveu a vida inteira, principalmente se você e sua família são muito ligados, né? Pode ser que a pessoa que não sente muita falta da família, ela não vai ter nada que agrave mais, né? Uma depressão, uma ansiedade. Porém, se você é apegado à sua família, você pode ser que tudo isso piore, sabe? A situação toda. Então ela falou que é comum pessoas que já têm ansiedade, como a pessoa tá fora, muito longe da família, isso vai ficando cada vez pior. E se você não tratar, pode sim gerar outros transtornos e outros problemas de saúde. Então é importante que você procure um psicólogo. Se você tem queixas de ansiedade, procure um psiquiatra. E eu vou fazer um vídeo sobre esses sintomas mais específicos, só que os sintomas, tem sintomas que pode variar, tem sintomas que algumas pessoas raramente sentem, então pode variar de pessoa para pessoa, mas tem alguns sintomas que são assim meio que universal. Se você tem ansiedade por um longo tempo, você vai ter esses sintomas. Eu vou deixar para fazer um vídeo separado sobre isso. E eu queria trazer aqui para vocês como que foi essa experiência de como que eu descobri que eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada. Hoje, como eu comentei num outro vídeo, eu faço um tratamento para isso, tá? E eu tomo um remédio para dormir. Até pouco tempo eu estava tomando 2 remédios para dormir, porque tava assim no nível muito, né, intenso essa questão do sono. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo.